Que bom ter você aqui exatamente agora. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast, ao canal O Contador de Histórias. Aqui cada episódio é uma celebração das pessoas e das histórias que nos tocam, que nos inspiram e que nos unem também. Vamos contar e cantar momentos que nos alegram, que nos emocionam, que nos fazem refletir. Porque, no fim das contas, todos nós fazemos parte da história uns dos outros. Eu sou o Marcelo Garcia e estou aqui para te receber e te conduzir nessa jornada com pessoas muito especiais que vão fazer parte também, que fazem parte da nossa história. Hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui comigo esse cara que traz melodias, que encantam as pessoas, que faz parte, é a voz do musical JM, não só faz parte dessa história, mas que faz parte de muitas histórias suas também. É o meu querido amigo Charles Nunes, a voz do conjunto das multidões, o musical JM. Charles, muito bem-vindo, meu amigo. Prazer de poder olhar no teu olho, de te ter aqui comigo nesse projeto, nessa história que a gente vai contar e cantar hoje. Maravilha, rapaz. Prazer é meu, primeiramente, prazer é meu estar aqui diante de um amigo, um baita profissional, um cara que eu sou fã, admiro. Não é de hoje, não, de longa data. Muito obrigado, honrado de estar aqui para bater um papo contigo e representando o musical JM. De verdade, chega até a ficar nervoso, rapaz. Mas vamos lá, vamos contar a história aí. Eu também tô nervoso, fica tranquilo que eu também tô nervoso. Se tu tá nervoso, imagina eu, rapaz. Mas vai ser muito legal, vai ser legal estar aqui batendo um papo contigo e vamos contar as histórias da vida pro pessoal aí. Sim, o Charles, ele é um cara muito especial mesmo, ele mantém um perfil mais reservado, é um cara que valoriza a família, para quem já conhece ele mais como um ser humano, assim, né, que é algo que eu quero trazer aqui também, que é, como a gente diz, né, no mundo da música, o lado A vem no musical JM, né? Agora o lado B hoje, tu vai abrir o coração aqui para que a gente possa compartilhar um pouco dessa história com essas pessoas que estão aí. Eu quero aproveitar já e pedir, porque você faz parte disso de uma forma muito importante. Pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, que você dê o like também. Depois, se não curtiu alguma coisa também, quer dar um dislike, não tem problema, fica bem à vontade. Pois é assim que a gente quer estar contigo aí na tua casa, onde você nos levar, onde você estiver com a gente, tá combinado? Bom, gente, o lado B vem daqui a pouquinho, né? E o lado A, a gente começa agora essa jornada e eu quero que tu comece abrindo teu coração, fica bem à vontade aqui para tu falar como é que tu começou, como foi o teu começo na música, Charles? Como é que começa a tua história? Ô, rapaz, 22 anos já, Marcelão. E 22 de 37, né? 37 de vida e 22 de carreira, cara. Eu comecei muito cedo, né, Marcelo? Comecei 15 anos de idade, lá no Musical RC. Logo em seguida a gente já se conheceu, né? Sim. A gente se conheceu, tive esse privilégio de começar já conhecendo pessoas boas e pessoas que eu era fã já. E a gente ficou amigo. E aí de lá pra cá, essa longa luta aí, né? Uma luta de muito trabalho, muitos sonhos, muitos objetivos, uns alcançados, outros ainda a gente tá no trajeto, né? E o tempo passa, rapaz, o tempo passa, vê só, né? 2003, 22 anos. Mas tem bastante história, cara, tem bastante história. Mas esse foi o meu começo, né? Musical RC com meu pai, o Renato. Na época era uma parceria com o Cleito, que era o vocalista do musical JM, né? E a gente já começou praticamente em casa, em família, foi muito legal. Foi uma experiência boa e eu já tinha os professores do meu lado ali, né? Foi bom, foi muito bom pra mim. Os professores, no caso, o teu pai. Meu pai. O Cleiton também. O pai que era um professor de vida e o Cleiton um professor profissionalmente, assim, né? Aprendi muito com eles, com o musical JM. Já comecei bem, né, cara? Foi deles a ideia de formar o musical RC e tu entrou junto? Ou foi tua ideia também e acabou unindo eles? O meu pai e o Cleiton eram muito próximos. Já antes do musical RC acontecer, tinha amizade, meu pai e o Cleiton sempre se vendo, compondo junto. E aí quando eu comecei a ficar mocinho, menino, fiz meus 15 anos, queria tocar numa banda de baile, né? E o pai ia muito no escritório do Emilson, empresário do JM e tal. E dizia, o Charles quer começar a tocar numa banda, ele toca guitarra, eu era guitarrista, né? Tocava violão, na verdade. E aí o Emilson falou pro meu pai, pô, então por que tu e o Cleiton já tem essa amizade de vocês, por que vocês não montam uma banda aí, aproveitam, né? O Cleiton te ajuda produzindo, faz as músicas pra vocês e tal. E o pai
também gostava muito de música, o pai gostou da ideia. E legal que partiu do Emilson, né? Esse incentivo, né? Partiu do O Emilson. Emilson sempre teve essa cara, né? Esse jeito, assim, esse comportamento, né? Ele sempre buscou incentivar as pessoas, né? Sempre, cara, sempre. O Emilson, nossa, na época ele vendia ali 80 bandas por final de semana, rapaz, era muita coisa, né? E sempre ajudando todo mundo ali. E aí com nós não foi diferente, né? Ele ó, vocês montam a banda que eu apoio vocês. E realmente foi assim, meu pai conversou com o Cleito gostou muito da ideia. Nasceu inclusive o nome, né? RC porque é Renato e Cleito, R de Renato e o C de Cleito. E aí a gente montou o projeto, o Emilson já saiu vendendo, cumpriu com a palavra dele. E eu já comecei nesse fervo, rapaz, no meio. O que não era difícil pro Emilson, né, cara, também, Não. porque ele era referência nessa questão dos bailes, né, meu querido Emilson, amigo Emilson, beijo teu coração e um abraço pra ti, meu amigo, também aí vai assistir a gente, com certeza, né? Vai sim. O Emilson já tinha, né, na época, muita autoridade já, então foi fácil pra gente, né? Ele fez os contatos dele, a gente já saiu com a agenda cheia, tocando sexta, sábado, domingo, né? Saímos com um bom empresário e já começamos a trabalhar. Isso dá até música, né? O ônibus vem vindo, é sexta, sábado e domingo, não é? O JM já tem a música, né? Lá vamos ônibus seguindo, em sexta, e sábado e domingo. Perfeito. E esse foi o meu começo, rapaz. Certo. E além do pai e do Cleiton, né? Que outras influências tu teve, assim, e quando, antes disso, antes de tu começar dos teus 15 anos, se foi antes disso ou se foi a partir disso, que tu sentiu realmente que tu queria ou que tu ia viver da música? Rapaz, assim, a gente puxa na memória, o começo, quando tu é criança, todo mundo te incentiva, né? Mas sempre tem aquela pessoa que eu acho que vê assim, tu vai poder trabalhar com isso aí, né? E eu acho que uma das primeiras pessoas foi o meu avô, né? O vô Zeca já não tá mais entre nós. Mas ele gostava muito e ele era quase o Francisco ali do Zezé, né? O pai do Zezé. E o meu avô, assim, incentivava muito, né? Meu avô sempre, ele gostou de incentivar a música na família, né? Incentivou muito meu pai. O pai acabou não fazendo carreira muito cedo na música. E eu, desde de novo, assim, chegava pessoas lá em casa, eu morava com o vô e a avó, morei um período com eles. Chegava uma visita lá, o vô cortava o assunto da visita e dizia, meu filho, busca o violão que o fulano quer te ver cantar. Qual é o nome do vô mesmo? O vô Zeca. Vô Zeca. O José Nunes. A gente chamava de vô Zeca, o José Nunes. E a minha avó, a Júlia. E aí, toda a vida assim, entendeu? E aquilo te motiva, eu acho, sabe, Marcelo? Na época tu não entende muito. Até pensava, pô, o que o vô quer me botar nessa fogueira aí, né? Às vezes lá na rua brincando, lá eu tinha 11, 12 anos. Meu filho, vem cá. Pega o violão ali e canta uma música pro fulano, que o fulano nem queria ver nada. Com quantos anos tu aprendeu a tocar o violão? Uns 11, 12 anos. Nessa fase mesmo aí, com o incentivo do vô. O incentivo do vô. E aí a minha avó, a gente fica sabendo depois, a avó conta que ele dizia, esse rapaz vai viver da música. Esse rapaz vai seguir carreira na música, né? Vai dar bom. Então eu acho assim, acreditar que ia ser a minha profissão, acho que foi o primeiro, eu acho que foi o meu vô, né? E para a gente ver o poder das palavras, né? Que a gente tem, as bênçãos e maldições também que a gente comenta, né? Quando alguém pragueja, a gente valoriza. Agora, muitas vezes, a gente não foca no valorizar as bênçãos que a gente tem, né? E olha a bênção que tu teve da tua avó e do teu avô, de afirmarem, de trazerem o poder das palavras. Certamente, né? certamente. Dessa forma. Eu acho que o incentivo é tudo. Na vida da gente é tudo, né? Porque... depois, graças a Deus, o teu trabalho fica conhecido, fica mais fácil as pessoas te apoiar mais. O mais importante é no início, né? É lá no começo, quando tu tá começando, né? Tem o medo, tem a vergonha. Aí aquelas pessoas ali são fundamentais na tua vida, né? São fundamentais. As pessoas que te empurram, né? Quando tu fica estagnado ali, não, vai que a gente confia, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente puxa na memória, eu lembro muito que começou muito deles, dos avós ali, na casa dos avós e tal. Eu pensava que já era mais por causa do Renato mesmo, do pai em si. Não, aí o meu pai profissionalmente, né? Sim. Aí meu pai, ele monta o projeto pra mim. Ele fez essa virada. Né? Claro, aí meu pai não, vamos, né? Como eu falei, meu avô acreditou, e depois meu pai, não, vamos tocar pra frente então. Acho que foi mais ou menos isso aí, né? Meu pai, não, vamos meter bala então, vamos montar uma banda pra ti, e eu vou trabalhar junto. E aí aconteceu. Aí o projeto todo, quem me deu assim
o privilégio de poder trabalhar com a música foi meu pai, né? Sem dúvida. E ele participou durante muito tempo também, né? Da a gente banda trabalhou em si. 18 anos juntos, dividindo o palco ali. 18 anos de RC, De e RC. depois o RC continua? Como é que tá essa história? Continua. Eu venho pro JM, mas o RC continua com meu pai. Mas eu e ele foi 18 anos juntos. 18 anos à frente do Musical RC. É. Começou com 16 anos, 15 para 16 anos. 15 para 16, rapaz. 15 Qual pra foi a 16. primeira música do RC, assim, que tu... Tiro o Cavalinho da Chuva. Essa aí foi clássica, lá do Alegria Total, na época do projeto que foi gravado. Exatamente. A gente começou com a gravadora Alegria Total. Tinha um projeto muito bom. E era bom mesmo, porque a gente gravou a música e já saímos tocando em todas as rádios, né? E tu começou como vocalista já, direto da não, RC? Como é que tu... Eu era guitarrista, Marcelo, guitarrista, cara. E meu pai era vocalista. E aí eu dei a sorte de cantar a música do disco. É porque assim, aí o Cleiton escreveu as músicas pra gente, eram todas dele. E aí, como eu já era assim, o meu pai muito assim, Amado Batista. E o Cleiton é outro que tem que vir aqui, é outro que escreve músicas muito bem, né? E Nossa. que, aliás, vocês têm uma relação já que trouxe, acho que tem muita influência também Muito, em ti total. como compositor, né? Total. A minha escola profissional passa muito pela mão do Cleiton. E aí ele fez o disco pra gente e tinha essa música, era mais sertaneja. E como eu já era assim, mais Zezé, mais trio Parada Dura, aí o Cleiton, não, essa aqui vamos botar pro Charles cantar, porque já é mais arrasta-pé e tal. A visão, né? E daí eu dei sorte, porque daí eu fui lá e cantei a música do disco, né? Cantei a música do disco, rapaz. Aí... Não, todas as músicas eram do disco, né? Mas na realidade essa foi a música que acabou se tornando a referência. A gente chama a música do disco, é aquela que mais roda, que mais Sim, se destaca, a né? música que se destacou realmente. Se destacou, né? cara. Foi um sucesso enorme, cara. Foi, graças a Deus. Eu tinha 16 anos de idade. Né? E como é que foi pra ti isso aos 16 anos aí? Porque tu entrou e a gente agora até faz menção ao rádio, que é o veículo de onde eu venho, né? Tu acabou indo lá dar entrevista, participando de projeto, aparecendo não só na Alegria, mas em outras rádios aí também, né? Sim, como é que foi isso pra ti? Como é que tu te sentiu? Tremeu a perna? Nossa, não tremeu? Quando? Demais, rapaz. Eu acho assim, ó, pra mim foi tudo muito rápido e tu não consegue, tu não tem noção assim direito do que tá acontecendo, né? Eu já comecei num projeto muito grande. Pra mim que tava começando era muito grande, né? Já rodando uma rádio que nem a Rádio Alegria, tinha uma audiência enorme, gravadora, e a música já rodando, e as pessoas já cantando. Isso em 2003, né? 2003, 2004. Eu me lembro que a gente foi fazer um evento da Rádio Alegria em Campo Bom ali, cara, devia ter umas 20, 30 mil pessoas, era um absurdo. Imagina, então, e tu vê todo mundo cantando a tua música ali, tu não tem muita noção, sabe? Com E não 16... era só tu, né? Era assim, ó, no meio de outros artistas também, que isso cara. gera muito valor também, né? Artista... Pra quem tá iniciando nessa jornada, Imagina, né? artista nacional, Zezé, todo mundo. Como é que ali. era a tua alegria nesse momento, assim? Qual era o teu sentimento, perdão, assim, até já definir qual era a tua alegria, né? Qual era o teu sentimento quando tu participava desses eventos no começo, quando tu lançou essa música, quando tu começou dessa forma como tu começou? Eu acho que mistura todas as emoções ali, rapaz. Tu fica realizado, te dá medo, te dá pavor e tu tenta compreender o que tá acontecendo e tu pensa, será que realmente as coisas são assim, né? Será que isso aqui é real? Enfim, né? Imagina, eu acho que hoje ainda me confundo às vezes, imagina aquele tempo, né? Mas foi muito legal, cara. Foi uma experiência maravilhosa, né? Imagina um menino de 16 anos. Eu sempre falo, eu acho que do nosso estilo de bailão, eu fui o rapaz mais jovem que rodou. Eu duvido, não, acho que ninguém rodou com 16 anos, que nem eu rodei, cara, porque foi um sucesso enorme. A música foi... Tu tava lá, né, Marcelão? Sim. Tava lá, tu acompanhou de perto, cara, era sucesso, era sucesso. Era uma loucura, a gente chegava nos eventos assim, as pessoas conheciam mesmo, cara, era incrível. Não né? era habitual tu ver uma banda iniciando e alcançar a dimensão, o sucesso, o reconhecimento... a gente vendo nos eventos, como tu falou, aí, eventos de 15, 20 mil pessoas, ou bailes lá com 5 mil, com 10 mil, com 1.000 pessoas, onde lotavam os salões, e uma banda que iniciasse dessa forma, como vocês iniciaram. Sim, com alguém muito jovem assim também, entendeu? Um menino de 16 anos, né, rodando ali. Foi uma coisa bem única, cara, foi bem única. Eu às vezes fico pensando assim, e tento entender, né, hoje com o cara... A gente um pouco mais de experiência, um pouco mais vivido na vida, fico pensando, né, o que se passava. Essa tua pergunta é muito boa, né? O que se passava naquele momento na cabeça da gente, né? O que tocava o coração, né?
Mas eu acho que é O que isso que tu aí. e teu pai conversavam depois de ver esse sucesso assim todo? O Cleiton também, que teve essa influência toda aí que tu falou. Não, feliz demais, cara. Eu me lembro assim que o Cleiton ficava muito empolgado, né? Porque ele tava de novo fazendo um projeto acontecer, né? Já tinha acontecido, o JM já era na época ali, 2003, 2004. O JM já era uma marca muito forte, já Sim, muito vinha de conhecida. 95 ali, né? Que a gente É, até, esse ano a gente pôde fazer, vamos falar daqui a pouco mais vamos sobre falar isso, assim. sobre os 35 anos do JM, o Ah. DVD anos 90, né? Que eu dizia DVD 90 anos até. Já prevendo que tu vai estar lá. Se Deus quiser. Sim, sim. Então, assim, o Cleiton já tava, né, vivendo todo o auge dele ali, e ele tava de novo vendo um projeto nascer muito pelas mãos dele. Então, lembra, a gente vivia assim, uma expectativa enorme, tinha aquela euforia, era uma realização, cara. Eu digo assim, ó, saudade, cara, foi uma época muito boa, foi um aprendizado, uma baita escola, né? Foi bom, eu já comecei no fogo cruzado assim, foi bom, me fez bem, e eu tinha meu pai do meu lado, né? É bom, né, Marcelo? A gente tem a família, assim, tinha o meu pai do meu lado pra me proteger ali, a gente tinha uma banda muito boa, os amigos, tinha algumas pessoas mais experientes que eu, que também me conduziram, porque tu sabe que é muito fácil a gente se perder, né? Rapaz, eu lembro assim que tu chegar no lugar, as pessoas já te esperando, já querendo teu autógrafo, aquela coisa toda. Até ontem tu era ninguém, de repente tu passa a ser alguém. Sim. Então foi muito importante ter pessoas boas do meu lado pra dizer assim, não, Charles, né? Naquela época tirava foto com máquina de filme ainda, não era com celular, Não, né? e tinha o postal, as bandas faziam muito o postal. Sim, eu lembro, para distribuir para as pessoas, porque ali, elas queriam uma recordação, né? Não era foda naquele tempo, bem lembrado, era um postal que tu dava autógrafo. Rapaz, eu assinei demais aquilo, cara. Eu me lembro de ter filas, assim, em eventos e assinando meu nome ali. Imagina, cara, era maravilha, cara. Investiram algum dinheiro em caneta, né? É verdade, cara. Então, assim, comecei um começo bom. Mas também, aí depois vem a responsabilidade, tem que saber lidar com tudo isso, né? Então, lado bom e lado ruim. Qual foi o maior desafio dessa época, então? O maior desafio, rapaz, foram tantos, cara. Eu acho que o maior desafio mesmo, de coração, não foi não deixar subir pra cabeça, sabe, cara? Porque era muito fácil. Então, eu acho que o maior desafio foi esse. Não deixar aquilo te estragar o outro lado da moeda, sabe? Aquela coisa boa, aquela coisa que te dava muita alegria, muito prazer, ao mesmo tempo imundar o teu lado espiritual, assim, sabe? Teu lado moral. Eu acho que esse, na verdade, foi o grande desafio. Eu espero que eu tenha vencido, porque realmente era muito fácil, né? Tu se deixar se levar. Tu acreditar que tu era aquela pessoa ali. Na verdade, é um artista, né? Tu era o artista, mas como tu falou, tem um lado B, né? A gente tem um lado A, mas volta pra casa, tu precisa ser, naquele tempo era um filho, né? Ainda precisava ser um filho, precisava ser um neto, precisava ser um amigo, precisava ser o amigo do vizinho, precisava, né? Então, tinha momentos que eu não era o cantor do RC, tinha momentos que eu era uma pessoa do dia a dia, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Os personagens que a gente tem ao longo da nossa jornada, eu acredito, né? Tu tem o papel de filho, tu tem o papel de pai daqui a um tempo, que hoje tu já tem, o pai das Marias, né? Sim, hoje eu já tenho. Naquele tempo eu não tinha, mas hoje eu já tenho. O pai das Marias e mandado pela Tati ainda ou não? Mandado, rapaz, cada vez mais. Cada vez mais mandado pela Tatiana. Certo. Nesse processo dos desafios ali que a gente falou, só mais uma questão assim, tu acredita que essa tua experiência, a tua vivência, assim, tu conheceu o universo dos bailes e tudo que tu poderia ter acesso, tanto de positivo quanto de negativo, para acontecer na tua jornada e na tua vida, tu acredita que a presença do teu pai, não só como um investidor, mas como alguém ali para ser um amigo presente, não só na carreira, cuidando da carreira, porque ele poderia ter só investido o dinheiro, mas ele estava presente porque ele estava nos palcos também, ele acompanhava as viagens, né? Sim. Eu acho que isso influenciou a presença do Cleiton também, com toda a experiência e todo o know-how, e tudo que ele vivia, tudo que ele sabia, o universo que o bailão trazia para a vida dele também, tanto de benefícios quanto de situações que a gente precisa ter um cuidado, é como a gente diz, é preservar a vida pessoal, respeitar a vida pessoal dos outros, também das pessoas que vão lá para se divertir, que curtem as músicas do JM, que pediam os postais, né? Faz um tempo que a gente acaba nem lembrando o nome de como chamava, bem lembrado mesmo. Mudou os postais, muito rápido, né? Mas sim. eram os postais, exatamente. Não, eu acho que sim. Eu acho que o pai, como alicerce de vida, né? Como homem, né? Foi bom ter ele do meu lado,
Meu pai é um cara muito humilde, chega a ser humilde demais, eu brigava com ele, né? Pai, tu é humilde demais, né? E foi bom, mas foi bom ter ele como o padrão de vida de homem. E o Cleito também, cara, o Cleito como profissional, porque o Cleito sempre foi um cara muito humilde também. E como eu falei, o Cleito na época já tava no auge dele, já era o Cleito que a gente conhece hoje. E foi bom conviver com ele, porque ele me ensinou muito, cara. Ele me ensinou muito, andar com o Cleito era bom na época. Porque tu via assim, pô, o cara é famoso, conhecido e é simples. O Cleito tratava todo mundo do mesmo jeito, né? Aquele jeitão dele. Sim. E bem visto, onde chegava, ele querido. Chega no bailão, ele não entrava pela porta dos fundos, ele entrava ali onde ele Tranquilo, poderia estar cara. disponível às pessoas, que é uma coisa que eu sempre prezei também, assim, e acho muito importante, porque é as pessoas que a gente está ali para servir elas, para poder nos conectar com elas. E tu só te conecta tu estando presente verdadeiramente. Não dá para ser de faz de conta. Não, exatamente. Então aprendi muito. Foi muito bom ter os dois. Muito bom. Ter um pai e um amigo que já era famoso e ao mesmo tempo um cara que sabia lidar com a carreira dele. A gente até falou antes nos bastidores de um cara muito querido que foi o Vonei DJ. E agora me lembrei porque um dia ele me disse assim, cara. Nós fomos lá na festa dos músicos, lá em Tucundu, a festa dos atuais. E foi eu, o Cleiton e o pai. E o Cleiton levou a gente pra promover a banda. E o Vonei tava lá. E eu, muito gurizão, né? Aquela coisa toda. E o Vonei gostava muito da gente. Ele gostava muito do meu pai. Porque o Vonei é incrível. A gente chamava ele de Neguinho. É mesmo? Neguinho. É o responsável por eu ter vindo pro universo popular. Imagina. Pro universo sertanejo. Né? Um dos responsáveis, né? Outro é o Dr. Otávio Gadrila, lá da Rede Pampa, que foi quem me acolheu lá, me recebeu na Eldorado, quando eu fui buscar uma oportunidade lá na época, né? Mas o Volney DJ, assim, ó, cara, foi quem me trouxe pra alegria. O cara tinha visão, né? Sim. Ele tinha visão, rapaz. Não sei, tu imagina. Tá dizendo... Não, ele tinha visão. Todo mundo concorda comigo. O cara que trouxe o Marcelo pra rádio é porque tem muita visão, né? Saudoso Volney. E aí eu me lembro que ele bateu nas minhas costas e falou, rapaz, ó, aqui, ó, Charles, segue o caminho do Cleito. Porque a gente chegou lá na festa dos músicos, eu me lembro da cena, assim, o Cleito chegou e foi... Aí tinha umas cozinheiras lá, o pessoal da cozinha que tava trabalhando e queriam muito tirar foto com o Cleito. E aí comunicaram a Cleito, vem cá na cozinha, porque o pessoal quer tirar foto contigo. Ele foi lá, abraçou todo mundo, fez uma festa e a gente ficou esperando ali, com o Vonei. E o Vonei gostava muito da gente porque ele era compadre do Amado Batista. E como meu pai canta muito parecido com o Amado Batista, já fizeram amizade logo, assim. Foi uma amizade que também... Outra influência na tua carreira, então. A gente teve o privilégio de ficar amigo além de vocês, do Vonei também. E ele bateu nas costas e falou assim, ó, aqui, ó, Charles, ó, segue o caminho desse rapaz aí, ó. Olha pro Cleito assim, olha o que ele faz aí como artista e tu segue o caminho dele. Então ele me deu um conselho, cara, que talvez ele nem soube disso, ele nem, né, não ficou sabendo, mas eu nunca esqueci. Era uma característica dele, assim, esse é um reconhecimento bacana que tu faz e que eu corroboro aqui, que eu assino embaixo. Conheceu o cara melhor que eu, então sabe. E ele fazia isso pra todas as pessoas. Imagina, onde cara. ele via valor, onde ele via que ele podia gerar valor e contribuir, ele sempre buscava fazer isso de coração aberto, sem preço, sabe? Não, totalmente. Era com valor, ele não chegava, não cobrava nada, era realmente assim, ó, por realmente ver valor na pessoa, no ser humano, no profissional, enfim. Então o Volney DJ realmente... tu vê, ele era um cara que tinha visão e gostava de compartilhar isso com os outros, né? Sim. Saudade. Que a gente continue trazendo isso também, como o Cleiton também teve, né? Ao te trazer para o projeto, ao fazer esse projeto com o teu pai lá, o Renato, para vocês colocarem o RC, né? Que a gente já trouxe aqui um pouco dessa história. O início, foi assim. E agora, o que eu posso fazer se não te levar para o Beijo com Cerveja, pegando o ônibus, Amor Mafioso, ir para esse caminho dos 35 anos, né? Que tu faz parte já. Há quanto tempo tu já está no Musical JM? Hoje tu já é um elo dentro do público do bailão, dentro do público do Musical JM. Tu é um cara que conecta, tu é aquela ponte que continua esse legado que o Cleiton trouxe, porque tinha também muito aquela questão assim, vai trocar o vocalista. Porque o Cleiton criou essa referência, né? E tu ouve esse comentário, essa perspectiva. E o que acontece? O JM continua exatamente com essa transição que vocês fizeram. Acredito que talvez por ter essa identidade, essa convivência que vocês tiveram também, tanto tu dentro do RC com o Cleiton, quanto a tua convivência com a família JM, porque é uma família, né? É verdade. Então, eu vejo que isso talvez tenha contribuído para essa tua entrada. Então, assim, ó, quando tu entrou
no JM? Em que dia, que data, tu lembra bem disso, assim? Lembro. Como é que foi essa história, a tua entrada? Qual foi a primeira música que tu colocou a tua voz no musical, no Conjunto das Multidões? Ah, rapaz, aí veio aquele período da pandemia, né, Marcelo? Muito complicado para todo mundo, para a classe artística, aquela coisa toda. E aí o Cleiton ele já tinha um projeto de se desligar dos palcos do JM, né? Fazia tempo já que a gente conversava muito assim internamente. E ele dizia: ó, Charles, eu tô encerrando minha carreira, tô fechando meu período de que eu sempre fiz um trajeto assim, eu fiz um plano, planejei a minha vida, e quando eu chegasse em certo momento eu não ia mais seguir nos palcos do JM e tá chegando o meu período, eu quero muito que tu venha pra cá. Mas a gente conversava e não saía da conversa. Eu acho que daí a pandemia 2020, ela acelerou esses processos que estavam assim, muito na imaginação, né? Tava no coração das pessoas ali, mas ela acelerou, ela deu mais coragem, né? Até por questão de necessidade também. Então chegou a 2020, os eventos param, o Cleiton já começa a fazer um projeto dele paralelo, né? Um projeto solo. E daí 2021, quando volta os eventos, o JM já volta e já volta sem ele. E aí eles me chamam pra fazer o lugar dele, né? E aí aquela coisa, né, rapaz? Te tira o sono, eu perdi o sono uns 2 meses. Eu não gosto de interromper, mas eu imagino o nervoso que te deu. Nossa, cara, aí foi o Emilson que foi lá, o Emilson, né? Apesar de ser meu sogro e tudo, é o pai da Tati, mas ali não era o meu sogro, ali era o representante do JM conversando comigo. Ele virou teu sogro antes de tu virar o cantor do JM? Não, muito antes, né? Sim. Eu já tô com a Tatiana já há 17 anos. Mas ali eu não tava vendo ele assim, né? Tava vendo ali o cara, imagina, o cara que também é meu ídolo, né? Sim. O ídolo, diretor do JM, empresário, o cara que me vendeu os primeiros bailes, tudo naquele processo ali, né? E aí ele só, a gente assim, a gente quer que tu venha fazer, que tu vote agora, o JM vai votar, e a gente quer que tu venha fazer frente com a gente, tá? A gente tem um projeto. Aí tá o ponto perfeito, assim, agora eu vou colocar aquilo que eu ia te interromper ali antes para falar. Tu não fosse pro lugar do Cleiton. Rapaz, eu não sei dizer que eu Tu fosse pro teu lugar. Pro teu lugar. Pode ser que sim. E eu não tô tirando o Cleiton com isso jamais. da história, pois o Cleiton mesmo, como tu falou aqui agora há pouco, entendeu? Tu disse assim, cara, eu já dei a minha contribuição e eu quero continuar contribuindo mais de outra forma. O Cleiton continuou contribuindo, talvez, nesse processo. Exatamente. Como lá no início ele contribuiu com o RC. Exatamente. Entendeu? Nessa continuidade do musical JM para eternizar, porque ele continua fazendo parte da família e hoje é o Cleiton Borges e até Cleiton Borges, né? Pra cá. Também já vão reservar uma data aí na agenda aqui para o nosso podcast aqui. Rapaz, a vida realmente ela tem muitas histórias, né? Combina muito com o teu podcast aqui, Marcelo, porque, cara, aí, pensa bem, aí eu fui pro JM e de repente era eu chamando o Cleiton lá em casa para apresentar o projeto para ele, sendo que há 18 anos atrás, né, em 2020 era 18, não era ele que estava me apresentando o projeto, né, era o Cleiton que estava me explicando, ó, Charles, assim, vamos gravar tal música, tal gravadora, vamos fazer entrevista em tal rádio, e ali em 2020 já era eu dizendo para ele, ô Cleiton, eu tô com um projeto assim, o que tu acha, vou fazer isso, eu explicando para ele as minhas ideias, cara, aí eu pensei, olha só. Sobre o JM em si. Sobre o JM, aí a gente fecha ali contrato com o JM e eu chamo ele lá pra gente conversar, né? E eu que tava apresentando o projeto aí, cara, as músicas, a primeira música que ia gravar e ele me ouvindo ali, cara, olha só. Como é que foi isso? Tu lembra desse dia, assim? Lembro, lá em casa, ele foi lá em casa, lá eu saí, Cleiton, né? Então, vou ter que assumir essa bronca. E ele, não, rapaz, vai lá, né? A gente já tinha conversado há muito tempo já. Então vamos nessa, né, cara? Eu apresentei pra ele o meu projeto que eu tinha, né? Um projeto que eu queria. Deu aquele frio na barriga nesse dia? Deu totalmente, cara. Porque daí, ali não é mais o meu amigo também. Ali é o Cleiton do JM, o cara que eu vou assumir o lugar dele, conversando comigo ali, né? Me ouvindo, né? E eu medindo as palavras certinhas, né? Pra não errar em nada ali. E aí apresentei pra ele eu me lembro como se fosse hoje, Marcelo. Eu disse, ó, Cleiton, eu vou pro JM, eu tenho um projeto assim de não mudar nada, cara. Pelo contrário. Eu quero cada vez mais fortalecer a tua história, de todos vocês. Manter essa essência do qual eu sou fã. Todo mundo é fã. Eu sou fã número 1, né? Conheço do início ao fim a história de vocês. E meu projeto é esse, é manter a essência, a gente trabalhar juntos. Eu quero tu junto comigo. E eu me lembro que ele ficou feliz demais, cara. Né? Porque assim, eles me deram total liberdade, sabe, Marcelão? O JM me deu
liberdade, Charles. Uhum. Tu vai ser o cantor e faz o que tu quiser, né? Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade, cara. Faz o que tu quiser. Me lembro assim... A banda já tinha quantos anos? Tinha 30 anos. 30 anos, nossa, imagina, cara. JM, né? Tu faz o que tu quiser. 30 anos e saindo o Cleiton ainda, né? Mais Cleiton. essa... Sim, cara, faz o que tu quiser. Grava tuas músicas, a gente é fã, né? Eles dizendo pra mim, a gente confia demais. Vai fazer o que tu quiser, cara. E daí quando eu falei pro Cleiton, não, eu quero fazer, manter a história de vocês, colocando a minha junto, né? E eu lembro que ele ficou feliz demais. Ele disse, Charles, pô, show de bola, conta comigo, cara. Conta comigo. Eu falei, não, eu falei pra ele assim, enquanto eu estiver aqui no JM, a tua história vai estar cada vez mais viva, cara. Falei pra ele. Não foi uma promessa, mas foi uma coisa de coração que eu falei pra ele. Enquanto eu for à frente do JM como cantor, a tua história vai estar viva. Cara, mas esse é um compromisso que eu vejo comigo. que tu tem naturalmente. Tu não precisa nem chegar e dizer isso. E assim, ó, eu vejo que na vida da gente, a gente precisa trazer isso para nossa vida pessoal, que é as palavras, as ações terem coerência com as palavras, né? Então, se tu vai falar, às vezes tem muita gente que fala uma coisa e faz outra. Ah, sim. Tem bastante. Então, a gente precisa confunde, ter né? um cuidado para não ser essas pessoas, para a gente não se colocar nesse movimento, para a gente poder criar essa credibilidade. E por isso, muitas vezes, como tu disse, as palavras, né, às vezes a gente não precisa dizer. A gente age, tem razão. faz Concordo. a coisa para plenamente. que a gente crie realmente algo, uma relação cada vez mais saudável e uma confiança cada vez mais concordo, matou a charada, porque eu podia usar essas palavras para agradar eles, aquela coisa toda, né? Mas tu tá querendo espaço, Sim. Então, fala que tu vai tocar a história dos caras ali, eles vão ficar felizes. Mas se eu agisse de outra maneira, não ia dar certo, com certeza, né? Ia passar um tempo ali, os caras tem cancha, né? Tem nome, tem estrada, o Charles tá de sacanagem. Eles iam ver que tá me enrolando. Tá enrolando, né? Chamou a gente lá. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, porque realmente eu tava de coração ali, o meu projeto do JM era esse. Tanto é que, o que aconteceu? Aí quando eu chego no JM, a minha banda aqui na região, a nossa região aqui, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e tal, Litoral, era conhecida, né? Como eu falei, o RC já começou sendo conhecido. Mas, assim, boa parte de Santa Catarina e Paraná não me conhecia. Não fazia noção que eu existia. Sim. Então eles ficaram meio assim, pô, por que será que o JM pegou esse cara aí, né? Tantos caras aí já conhecidos, né? Esse papo foi normal, e eu até acho normal que rolou. Até pela forma como foi a transição, porque veio a pandemia, até então o pessoal era habituado, JM, com o Cleiton, e aí retornou depois da pandemia, retornou contigo. Já retornou comigo. Durante a pandemia, 2020, já era eu já nos eventos. Mas era aquela coisa assim, vamos lá, Charles, vamos lá, vamos lá de novo, vai ter um tal evento. Aquela coisa muito incerta, né? Tava participando junto com o Cleiton ainda. Não, ele já não estava indo. Sim. Eu já estava meio que em teste, né? Sim, a transição vamos lá, Charles, é contigo. Tava acontecendo, né? A gente fez uns eventos juntos, e aí acho que isso ajudou também, né? Para quando a banda volta profissionalmente, eu já tô lá. Então, para essas pessoas, aí o nosso projeto era mostrar para eles quem eu era, né? Que o JM não tinha pegado assim, do nada, um cara qualquer. Eles também optaram por um cantor que conhecia a história da banda, né? Pô, como eu falei antes, no começo da entrevista, conheço o JM desde criança, né? Vi o JM acontecer. Quando eu conheci o Cleiton e todos eles, o JM nem tinha sucesso ainda, era uma banda muito regional, né? Então eu vi acontecer toda a história deles. Então eu acho que isso também contribuiu para que o JM escolhesse. E aí o nosso projeto era mostrar isso para as pessoas, né? Era mostrar para as pessoas que não me conheciam que o JM tinha um projeto, que não era assim uma coisa que não foi assim, pegaram um qualquer, né? E deu muito certo, cara. Começou a baile, pós-evento, as pessoas foram vendo, foram entendendo que tinha uma conexão, sem saber como essa conexão acontecia, mas eles foram vendo que tinha uma conexão minha com o JM. Eles, pô, como é que pode, né? O cara chegou e parece que o cara já tá há tempo na banda. Aí com o tempo eles foram ouvindo as histórias, né? Graças a Deus vocês estão aí para contar as histórias. Eles foram entendendo, agora sim, agora a gente entendeu por que o Charles tá lá, entendeu? Isso foi muito bom. E por te conhecer, eu acredito que o Charles, ser humano e pessoa, que manteve também aquela outra característica do Cleiton, que não só manteve a característica do JM, mas que manteve aquela característica de gostar realmente das pessoas, porque é uma coisa tua. Tu trouxe, tu continuou com isso, com esse legado, assim, era uma coisa que era da tua natureza, te aproximar das pessoas, ser receptivo,
Tá ali. Tanto quando tu distribuía os postais lá com o RC, Sim. quanto para tirar as fotos, para fazer as selfies daí já com o JM, nesse retorno aí, tu ter essa humanidade, assim, esse carinho para receber as pessoas, tu tem esse carisma, eu tenho certeza, bom, é um depoimento meu aqui para ti, por não te é conhecer, por depoimento. conhecer a pessoa, assim, porque realmente tu é essa pessoa, tu é esse ser humano, tu não abraça só o Marcelão, tu não abraça só o Victor, que está aqui também com a gente, fazendo esse trabalho para levar aí para vocês um pouco mais dessas histórias aí que a gente está contando. Tu abraça todas as pessoas. Que bom, cara. Que bom que vocês me olham assim. Fico feliz demais, né? E assim, é como eu falei, eu acho que lá no começo, graças a Deus, eu aprendi a gostar disso, né? E foi fundamental, né? Aquela tua pergunta ali que tu fez, a pergunta fantástica, né? Qual foi o maior objetivo? Eu acho que foi não perder isso, né? Porque era muito fácil perder. E graças a Deus eu acho que não perdi, né? E se eu perdi, que os meus amigos me dão uns tapas aí pra me acordar, porque Olha, se eu perder isso, acorda se aí, tu rapaz, acha que tu perdeu, eu vou te convidar para assistir alguns episódios, que tem vários capítulos lá, né? De uma noite incrível que a gente escreveu e que a gente viveu, que foi o DVD dos anos 90, cara, os 35 anos do musical JM, né? Foi lindo. Ali dá pra gente ver como tu te relaciona com as pessoas muito bem. É uma coisa natural, eram pessoas que estavam ali, os teus convidados, pessoas especiais que fizeram parte dessa história, assim como são especiais as pessoas que chegam no baile, que tu abraça, que tu dá esse carinho, que tu encontra lá, que tu compartilha. Eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo que quem não acompanha ainda, vai lá, acompanha Charles Oficial. Segue aí. Verificado ainda, né? Verificado, rapaz. Poxa, eu não sou verificado ainda, mas não vai querer me verificar hoje, tá? Que nem o Leonardo, não me seca, eu não sou igreja. O Leonardo, né? O Eduardo Costa, segue o Leonardo, ele fez no Instagram aí. Não, diz o Leonardo, não quero que ninguém me siga, não sou igreja. E ele tem essa característica, né? Ele é sempre bem despojado, assim, sim, né? Ele saiu com essa aí, não me segue. Leonardo, não, mas a gente pode seguir, segue o Charles e o Marcelão. Leonardo, sim, com certeza, né? Charles, nesse processo aí de começar com o JM, né? Claro, teve os ensaios, teve o processo do repertório todo desses 35 anos de história, na época eram 30, né? 30, quando tu isso. começasse. Qual foi a primeira música que tu gravou, que tu colocou a tua voz no musical JM e como foi essa experiência, tanto no processo, na etapa de gravação, como já na divulgação e até qual foi a primeira que fez bastante sucesso já e que tu começou a sentir, puxa vida, tá acontecendo. Assim, aí, um pouquinho antes da pandemia, nós tínhamos escrevido uma música, eu e o Cleito e o Batata, nosso amigo. E o Batata que era... Do Arte Livre, Batatinha e tal. E aí, o Cleito ia gravar a música, né? A gente rabiscou lá, finalizamos, mandamos pro Cleito. O Cleito, opa, isso aqui eu vou gravar no JM. E acabou que veio a pandemia, ele não gravou. E daí eu pensei, então eu vou gravar, né? Pô, se o Cleito escolheu a música, se o Cleito escolheu, não tem mau trabalho de escolher nenhuma música, né, velho? Se ele ia gravar, né? Se o Cleito, o cara, ia gravar a música no JM, então pra mim a primeira música foi Barbados. Não, então eu vou gravar agora na minha voz, né? E a música A Casa Ainda é Sua. Como é que é a música? Eu tentei ser forte, mas não consegui. Chegar em casa à noite e não te ver. Castigo maior que esse não pode ter. Mas se você quiser voltar... Foi muito bem, cara. Aí, o que aconteceu? Aquela transição toda, né, Marcelão? Então a gente não quis empurrar a música. A gente tinha muito medo, assim, de eu chegar já sentando além, as pessoas falar assim, o que esse rapaz quer, né? Chegou agora aí já. Então a gente foi bem na boa, bem de mansinho. Aquelas pessoas que já foram aceitando o trabalho do JM comigo, a gente foi mandando a música. E as pessoas, que legal, cara. Eu gravei essa música no estúdio do Sandrinho. Sandro Coelho. Do Sandro Coelho? Sandro, gravei. Esse é outro que a gente tem também... que vir aqui. É ídolo também. Mas já... Ídolo. Sandro Coelho, gravei com ele. Ele foi o produtor da primeira música. E eu lembro que eu cheguei lá e comecei a cantar, assim, o Sandrinho, eu conhecia mais ele do que ele e eu. Tenho certeza disso, porque, nossa, o Sandro é outro ídolo aí. Escutei demais. Teve como Sandro Coelho e como Tchê Garotos, né? Sim, um dos grandes vocalistas aí do Tchê Garotos. Eu cansei. Nossa, o Sandro me lembra de uma música que eu ouvi, faz tempo que eu não converso com ele, mas que na época da pandemia até, época que tu entrasse pro JM... ai, que saudade que eu tô do bailão. Meu Deus do céu. Que saudade que eu tô do bailão.
Ah, o Sandrinho é fera, cara, fera. Os CDs dele eu virei demais. Tia Garotos, Sandro Coelho Paixão. Eu também sou suspeito, assim, o cara adoro. é bom Tanto demais. ele como o Tia Garotos. Fantástico, a história deles é gigante. Eu cheguei lá, o cara, meu ídolo, eu falei pra ele, ô Sandro, primeiramente eu sou teu fã. Ô, que é isso? Aí eu fui cantar lá. E quando eu comecei a cantar, o Sandro, pô, tá aí, ó, tá aí, o JM botou o cara certo. Ele falou assim, tá aí, ó. Sim, ele não é só cantor, compositor, como produtor também, né? De pô, alta qualidade. Eu lembro que eu tava lá gravando no estúdio, ele e o mesário dele produzindo, e quando eu disse, não, tá louco, é a mesma escola, o mesmo timbre de voz do JM. Então eu pensei, opa, já comecei bem então, né, cara? Se o Sandrinho tá dando um aval ali... Se ele aprovou, pô, se ele deu like... Pô, o Sandrinho deu like ali, né? Bah, show de bola. O Sandrinho não, cara. Bah, o JM não podia pegar cara, não tinha outro. Sim, Primeiro falando cara... em deu like, aproveita. Se não deu like ainda, dá o like lá já, né? Dá o like aí, dá o like. E eu já comecei bem, entendeu? Então, assim, essas pessoas foram muito importantes, cara. O aval delas, né? Começou com o Sandrinho, as pessoas já iam no baile... E aí a gente foi indo, cara. Foi construindo a nossa história junto com o JM, né? Gravamos depois A Mulher de Ferro, gravei no Sandro também, que é uma composição minha da Helena Pérez, uma grande compositora. Que Helena é tem. outra referência dentro dos bailes, né? Referência, Cantou em cantora, compositora. bandas assim. Nossa, é muito sucesso. Incrível. E ela, a Helena, ela é filha do seu Hélio ou Enio, agora eu não me recordo bem o nome, mas eu conheci ele na época com o meu amigo Wilson, que a gente comentou até, que hoje faz o Café Empresarial, lá na Plínio Veículos. Ó, que legal. Sim, eu me lembro da Plínio, cara. Vocês faziam conheci o pai dela lá, né? Eu fiquei sabendo lá, ele disse, tu é o Marcelão, eu sou o pai da Helena e que tal, legal. todo orgulhoso, isso tem que é ter muito orgulho, bacana, né? Tem que ter orgulho mesmo, a Helena é compositor de mão cheia. Aí eu chamei ela também. E canta muito, né? Nossa senhora, Deus Deus. Inclusive, talento... participou de um projeto aí agora, breve, da Dona Maria, junto com o Volney Bianchini. Imagina, só os fera, rapaz. Sim. Só os fera, Tudo cara. gente que vai ter que desfilar por aqui, né? Vai ter que abrir o coração e contar o lado B. Não, urgentemente, essa galera toda tem que vir aqui, eu quero ser o primeiro a estar lá assistindo, cara. Eles têm história demais. Tem história, tem trabalho, nossa senhora. Tem muita gente boa aí. E aí a gente gravou Mulher de Ferro com o Sandrinho também. Aí... ali deu mais moral também, pessoal. Opa, porque daí já era uma composição minha com a Helena. Então as pessoas... começou a dar acender aquela luz nas pessoas. Rapaz, o JM não pegou aí Qual é a parte que mais destaca, assim, da letra dessa música da Mulher de Ferro? Assim, a Mulher de Ferro, porque eu lembro de ser uma música da mulher que luta, sabe, Marcelão? A gente quis fazer uma música da mulher que vai à luta. Aquela mulher que tem que esconder a tristeza, o desafio do dia a dia, né? Ninguém sabe, mas ela tem sonhos de menina. O bom é que isso está gravado já, então a gente vai disponibilizar inclusive os links na descrição aqui para que o pessoal possa também acessar lá o trabalho de vocês. Mulher de Ferro. E assistir, né? Mulher de Ferro e a outra? A Casa Ainda é Sua. A Casa Ainda é Sua. Foi as duas primeiras músicas do JM. Depois... aqui a casa sempre é sua, não é ainda sua. Aqui a casa é nossa, cara. E daí... foi, cara. Foi nossos primeiros pontapés ali. Graças a Deus foi indo. Cada trabalho que a gente lançava firmava mais o meu pé no JM. E assim, o pessoal queria muito assim, cara, mas tem que vir um sucesso do Charles e tal. E a gente já pensava totalmente o contrário. Pensava, cara, aqui tem sucesso, dá com pau. Graças a Deus. O JM tem sucesso sim, Deus o livre. Tu começa a tocar um baile, toca um baile inteiro com as músicas deles, né? Graças a Deus. Com essa tua fala aí, tu me trouxe uma coisa, assim, que eu vejo que é muito importante, eu acho, para um projeto dar certo. Primeiro, assim, tu precisa acreditar, né? Daí tu precisa fazer o que é importante para que o projeto se torne realidade, né? O acreditar e o agir até... eu lembro das histórias, das palavras do coração, assim, com relação à importância da sequência de como tu faz as coisas, né? Agora, tu acreditou nesse projeto, tu investiu nesse projeto, tu tá presente nesse contexto aí, né, do JM nessa história toda, né? Cara, me destaca assim, ó, duas músicas que marcaram a tua trajetória como artista até hoje. Do tempo todo? Desde o início do RC, antes do RC, da época do Vozeca lá, pega o violão e toca aqui, meu filho. Aí ali é covardia. O tema do meu vô, tudo, cara.
né? O meu avô... Se tu tivesse que escolher duas só, não pode escolher mais, entendeu? O meu avô... Pega duas músicas que marcam, assim, que realmente são importantes, são significativas dentro da construção da minha tua vida, carreira. junta as duas coisas. Ah, sim. O meu avô, ele gostava muito que eu cantava Parede de Medo, Trio Parada Dura. E ele gostava... Eu me lembro que eu e meu pai era minha dupla, né, já. Nós cantávamos a música sertaneja ali, eu fazendo primeiro e meu pai fazendo segunda. E aí... Como eu não canto quase nada, eu faço a ré daí. Sempre. O pessoal fazia a primeira, eu faço a segunda, eu brincava com o Jaime, com o Jaimão. O pessoal dizia, então eu cantava no Felipe Falcão, né? Tem que ter um jeito. Que daí é um tom abaixo, né? Mas como eu não sou muito... eu, como cantor, eu sou um bom locutor, fui um bom locutor. Eu faço a ré. Cara, e aí o vô gostava de cantar a última frase da música, assim. Deixa eu ver se eu lembro agora. Eu vejo a luz que em seu quarto clareia. Nós moramos de parede. Sinto o desejo de beijar seu rosto, de abraçar o seu lindo corpo, que espera por quem. Agora até fugiu a letra. E essa parte o vô sempre... meu avô também não, ele tinha uma voz assim, um vozeirão, mas e ele cantava, gostava, quando fazia assim, ele se empolgava e cantava junto. Então toda vez que eu ouvia, que eu vou ouvir, eu vou lembrar dele, né? De Parede e Meia, já vamos deixar aqui, Parede pra quem meia. Não conhece também, a gente deixa... Deixa aí, cara. Deixa o link do Teodoro, Teodoro Sampaio, Teodoro né? Sampaio, Trio Parada Dura, um monte de gente gravou. Sim. Música linda demais. Isso aí são clássicos, né? Que, aliás, essas antigas, assim, onde a gente vai... depois eu complemento até essa questão aqui agora, mas todo mundo gosta de cantar, né? Mas não tem, cara. Isso aí tu puxou em qualquer lugar do mundo, eu acho. Puxou o violão ali, cantou, o pessoal sai cantando. Falou em puxar o violão, então puxa o violão, porque tem a segunda. Eu te perguntei duas músicas, sério? né? Com o violão mesmo? Isso, fica à vontade. Já vão... Violão bonito, cara, tá afinado. Puxa vida. O pessoal da produção aí já deixou tinindo, né? O Vitor é da melhor qualidade. Eu acho que daí, profissionalmente, Marcelo, vai ser sempre a primeira música, né? Eu acho que o Tiro, Cavalinho da Chuva vai sempre marcar, né? Embora, graças a Deus, a gente teve outras ali que rodou também, mas a primeira é a primeira, né? Aquela que tu gravou, lançou. Cada vez que tu ouve, ela tem um gostinho diferente, né? Sim. Te remete ao passado, o início da carreira, né? E ela que te lançou nesse universo, né? Por mais que tu convivesse com as pessoas assim, foi a primeira experiência que tu teve de grande impacto. Eu acho que dentro da contação de histórias, né? Uma das coisas que eu me lembro, assim, foi quando eu vim, por exemplo, falando da história do Volney, que ele tinha me chamado para Alegria. Primeiro evento que eu fui fazer, hoje eu comecei na Alegria, vou fazer um evento. Primeiro evento que eu fui fazer, cara, tinha quase 20 mil pessoas também. Imagina, cara. No ginásio. Era show do Zezé de Camargo e Luciano, no verão. Tu tá louco. Inclusive tem uma história que a gente brinca muito, não vou citar o nome aqui do colega, enfim, né, do que aconteceu, mas ele tinha ganho uma jaqueta do Zezé. E era uma jaqueta assim, forrada, né? Cara, só que tava um calor que Deus mandava e parecia uma roupa de astronauta. E ele foi com a roupa. Mas, cara, eu vou te dizer, ó, se eu tivesse ganho uma... eu ia do mesmo jeito, cara, que ele foi também, cara. Mas eu ia também, cara. Eu não tinha ganho uma jaqueta do Zezé, e até acho que daqui a pouco tem uma pontinha de ciúme, né? Aí já, né, que o cara coloca aqui, né? Mas aí eu fui com a minha bandana para começar a mostrar quem eu era, Marcelo Garcia. E eu conheço quem é Marcelo Garcia na época, né? Rapaz, Zezé dá uma touca pra ti, bota 80 graus, bota a touca na cabeça. Sim. Se ele me desse uma cerola, o cara usava no show. Rapaz, qualquer coisa, cara, Deus o livre. O cara tem história, cara. E aí, olha só a coincidência, porque a primeira música que eu gravo, que eu faço, que eu já saio fazendo sucesso, é a música do Cleito, né? Composição do Cleito. Então, assim, uns destinos muito... Tiro o Cavalinho da Chuva. Tiro o Cavalinho da Chuva, composição. Inclusive, esse disco tem uma história muito legal, velho. Vou aproveitar a tua audiência aqui e já vou até contar. Eu já contei várias vezes, mas essa aqui é muito boa. Que tinha uma música no nosso disco que não entrou, mas estava lá no disco do RC. O primeiro disco do RC, composições todas do Cleito. E tinha uma música lá que a gente não gravou. Sabe que música é? Eu moro aqui, você mora aí. Essa música tava pro RC. Estamos tão longe, será que vai dar certo? Se vai, hein? Essa música tava no nosso disco, rapaz. Cantou aí também, né? Essa música tava no nosso disco, que o Cleito fez pra gente. E aí ela era uma música balada. Nesta distância, dá tanta saudade. A música era assim.
E aí foi que meu pai decidiu não gravar, o Cleiton dá risada disso até hoje. Que o meu pai foi o cara mais pé quente pra ele, né? O pai acabou não gravando, e depois o JM vai gravar o seu disco, né? E aí ela entra no disco do JM, né? Já tava... Porque o produtor também era o mesmo, era o Augusto Simon. Sim, o Augusto, a gente tem uma característica que a gente brinca, né? A gente fez muitos eventos já com diversas bandas, né? Mas fazer um evento com o JM era assim, não tinha ruim, não tinha estresse. Chegava lá, vamos passar o som? Não, precisa começar o baile? Já precisa começar o baile. Fulano já começa a cantar. Vai embora. Pluga a guitarra e o baile já começou. Já era assim. E o Augusto ia ajeitando o som ali na hora. Era rápido. Realmente, o trabalho que o Augusto faz é incrível. A gente viu isso no DVD, né, de vocês, né? Foi nosso produtor, rapaz. E aí ele era o produtor ali, ele foi o produtor do nosso primeiro disco, ele que fez os arranjos também. E ele tinha lá, ele lembrou o Cleiton. Esse cara também merece um dia estar aqui. Ele tem muita história pra contar, rapaz. Sim, o pessoal que trabalha na produção, né? E vai ser legal, a galera... Das músicas, da gravação, que participa também dessas perguntas. Sim. Que eu te fiz. Qual foi a emoção de gravar a tua primeira música? Qual foi a primeira música que tu gravou? Essas pessoas participaram e é um outro ponto de vista. Participaram e tiveram uma participação muito importante. O Augusto foi fundamental ali para aquele movimento do JM ali. Então ele era o produtor... Ele lembrou no disco do JM que a música tinha ficado lá, que o RC não tinha gravado. E aí ele lembrou, Cleiton, tem aquela música lá e tal, né? E aí transformaram em marchinha e o resto é história, né? Um dos maiores sucessos aí do JM, o maior sucesso e um dos maiores do Sul aí. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta já, cara, porque dos bailes do JM, uma característica marcante é uma coisa que eu não preciso falar, eu preciso mostrar. E eu vi que já mudou no DVD, eu vi que acrescentou. Eu acho que é esse processo que tem assim, ó, tu não esqueceu da história, tu não esqueceu da essência, tu continuou alimentando isso, mas tu também trouxe esses acréscimos, né? São coisas que a gente acrescenta para ir buscando essa melhoria constante. Melhora 1% aqui, 1% ali, e a gente vai construindo uma nova história sem esquecer de onde tu veio. Que é muito bacana, mas tem o pessoal que conhece o JM sabe que isso aqui vai ser característico, eles jogavam muito. Assim, ó, eu vou ficar aqui sentado só para fazer, mas era assim, é a dancinha do JM tradicional, né? Porque todo mundo sabe, tchan, e aquele passinho para cá, aquele passinho para cá, aquele passinho pra cá, aquele passinho pra cá. Eu já ia dar trabalho pro Vitor pra ter que enquadrar um avatar aqui dentro, né? E a dancinha do palco ali, né? Virando aqui. Sim, mas pezinho pra cá, pezinho pra lá, pezinho pra cá. E é uma coisa que também o JM também é conhecido por isso, cara. Marcou, né, cara? E eu acho bacana, uma coisa muito dos gêmeos, né? Aliás, o Leno e o Zeno, e também o Joacir, né? É Joacir, né? Isso, Joacir. Quero mandar um abraço pra eles também, assim, que aliás... Eles como cantores, então, o pessoal não conhece ainda eles como jogador de futebol, né, cara? Jogavam uma bola... Jogavam mesmo. Cara, o time do JM, cara, era tão famoso quanto o musical JM, cara. E aí eu já participava. E vocês jogam tanto quanto eles jogavam ou não? Não, jamais. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu era goleiro deles, rapaz. Sim. Goleiro, o Cleiton passava lá em casa, ó, temos um jogo em Sapiranga, um jogo no Novo Hamburgo, um jogo em Portão, não sei aonde. Eles tocavam no final de semana tocando baile e de segunda a quinta jogando bola. E eu, gurizão, parceiro, ia junto. Eu era o goleiro deles. Rapaz, foi raras as vezes que a gente perdeu, cara. Não, eles eram metidos, cara. Que massa. Bem lembrado. Eles eram metidos. Sim, mesmo. Bom demais, né? Como tu, meu amigo, tira o cavalinho da chuva? Tira o cavalinho, a primeira lá, vamos lá. Você está jogando sujo, seu safado sem vergonha. Dando em cima da mulher que meu coração tanto ama. Agarra esta paixão e não deixa ela fugir. Jamais na minha vida vou deixar ela pra ti. Conheço o teu tipo, eu já tô no teu bico. O dono dessa loira mora aqui. Tira o cavalinho da chuva, tira o cavalinho da chuva. Tô com ela faz um ano, essa loira tem dono. Tira o cavalinho da chuva.
Pô, aí, grande. a lembrança que eu tenho, rapaz, rodando de manhã na Rádio Alegria. Aí... Não, e me lembra o Cavalinho, porque o Cavalo trabalhava com a gente sim, na época também. Tinha. Aí vi o Marcelão. Você acabou de ouvir Musical RC? Poxa vida, velho. Pô, eu ouvindo aquilo em casa. E naquela época não era só ligar o rádio, né? 2003, cara, com a audiência que tinha, a gente brincava até, tu abria a geladeira, tu ouvia. Cara, não, era demais, cara. Eu lembro que vocês faziam ali, vocês tinham um programa do ouvinte meio-dia. Cara, aquilo, meu Deus, era uma audiência. Era assim. Eu e o Jaime com o toque direto. Nossa, grande Jaimão, Jaime Oliveira. O Jaimão é meu compadre. Beijo. Um beijo, Jaimão. E, cara, era uma audiência enorme. Imagina, cara. Então, pra nós, assim, os artistas, e pra nós aqui do Sul, tá ali no meio do Zezé, vocês anunciando aquilo, nossa, cara, é inesquecível, cara. Isso aí eu vou levar pro resto da minha vida. E uma responsabilidade nossa também, que eu costumo ter, que o pessoal às vezes dizia, pá, nos ajuda e tal, né? E a gente sempre, quando conversava e procurava direcionar, olha, vamos fazer um trabalho assim, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo também, buscando contribuir, não depreciando o trabalho, mas exatamente procurando ter esse cuidado, porque, poxa, eu vou te colocar no meio de um Zezé, no meio de um Leonardo, exatamente. Teu trabalho precisa ter uma boa visibilidade, exatamente, né? Ter algo não, que sim. realmente vá melhorar isso. E isso vocês conseguiram tá no padrão muito ali. bem já de arrancada, né? Não, realmente, a gente não tinha experiência, mas a gente começou em boas mãos, né, Marcelão? O Cleito, o pessoal da Alegria Total ali eram pessoas muito competentes, que estavam no mercado há muito tempo. Sim, então foi bom pra gente. Sim, do meu amigo Luiz Fernando. Olha só. Fefo. Então, assim, isso é bom pra quem tá começando agora, rapaz. É bom começar com pessoas que já conhecem o mercado. Isso que tu falou é fundamental mesmo. Pra ti já começar com um trabalho de qualidade, pra que tu já começa a pelo menos competir, né? Porque tu vai ter que buscar teu espaço. Sim, então, e tu vai ter alguém que não vai te mentir, que não vai te elogiar e te dar aquele falso elogio. Aquilo que tu disse, eu podia falar pro Cleiton, elogiar ele aqui assim, dizer para ficar agradável, mas costas, não, eu precisava trazer a verdade com transparência, com realmente de uma forma que pudesse acrescentar. De coração ali, para poder discutir, né? Exato, para poder conversar. A pessoa fala, não, Charles, isso tá pensando errado, aí tu corrige, né? Isso é muito importante, bem lembrar pelo Marcelo aqui, a galera tá começando aí, comece bem, cara, pega referência no mercado, tem muita gente boa aqui no Sul, tem muita gente boa em tudo, cara, estúdio, tudo, isso é importante. E até eu vou te pedir que tu destaque também essas pessoas, né? A gente vai começar a destacar essas pessoas para poder trazer aqui para contar essas histórias. Gente que é produtor, um já falou, o Augusto. Um deles, fundamental, eu lembro dos irmãos Flá também, que eles fizeram uma música para mim, junto com o Vondem, né? Do Bom Dia. Sim. Que o pessoal ouvia bom, era sucesso, né? Tem locutor sucesso. de rádio que hoje ainda diz, tem um que gosta muito dessa música, eu quero mandar um beijo para ele, um abraço, que eu gosto muito, é o Gui, né? Da 88. Então, grande assim, a gente precisa compartilhar essas histórias, multiplicar as coisas boas e as coisas que não são contadas. E tem gente que não é tão conhecido assim, mas que não significa que não tenha uma história tão bonita, tão consistente e tão boa que a gente possa compartilhar, assim, que vá trazer coisas boas para todo mundo. Não, são pessoas que às vezes não ficam na vitrine, né? E as pessoas acabam não conhecendo, assim, mas que tem uma mão importantíssima. A galera que tá nos bastidores que faz a diferença, né? É enorme, né? É verdade. É aquele pessoal que não se importa em não aparecer e que tá ali, cara, construindo as coisas para que tu apareça da melhor maneira. Exatamente. Para que tu chegue da melhor maneira nas pessoas, né? Exatamente. Às vezes tu tá só divulgando o trabalho que é feito internamente. Isso é de praxe mesmo, né? Sim. Bom, as duas músicas já tá paga, então. As duas músicas que que eu te pedi como referência, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, cara, a gente teria ainda mais para falar do musical JM, que é o musical das multidões, como tu disse, tem muitas histórias para te contar, sendo do JM, também tenho certeza que tu tem muitas histórias para contar tuas, né? E agora a gente vira o lado do disco. Do lado A, que é o sucesso do JM, que a gente vai voltar aqui para contar mais ainda essa história, porque além do DVD anos 90, né? Tem mais por aí, tem mais que vem por aí, né? Tem faixas que vocês estão largando lá no canal do YouTube de vocês, né? O canal do YouTube, qual é o... Musical JM. É esse aí. Todas as redes do JM são... É facinho, é só digitar Musical JM que tu encontra a gente aí nas plataformas digitais. Perfeito, nas redes sociais. Charles, como eu sei que tu é um cara que tu valoriza muito as pessoas, como tu falou, já alguns profissionais de outras áreas que não diretamente banda ou artista, né? Alguma banda ou artista assim que tu destaca, já que eu vejo hoje tu é o Charles do musical JM, então assim, quem tu vê como importante assim no cenário, assim, quem tu destaca assim,
Hoje quem está chamando a tua atenção... Da atualidade, hoje? Isso, exato. Do nosso Para a gente poder trazer o valor para essas pessoas, Claro. trazer essa visibilidade aí. Não, do nosso movimento aqui, rapaz, eu acho que Maurício, César, do Rainha Musical. O Mozina fora de série. O Maurício Lima... Maurício Lima, acho que ali fechou um casamento muito legal. O César com a experiência... Uma dupla incrível, cara. Duas vozes assim, ó, fenomenais. Além do talento, claro. E assim, o padrão de vida. O César, a experiência, né? O cara que tá há muito tempo já no mercado, conhece também. O guardanapo. Como ninguém. E o Maurício com a energia do cara jovem e tal. Aí fechou, né? Eu acho que hoje eles são referência para todo mundo aí, com certeza, cara. Alessandro Turra, né, como ser humano, como artista, Luciano Passarella. Bah. Rapaz, a lista é grande, cara. Sim, vai faltar gente, assim, acaba te colocando numa situação de tu deixar a gente de fora. Exatamente. Que a gente acaba não citando aí. Mas eu tô citando eles porque a gente recentemente fez nossa parceria no DVD, então eles estão muito vivos na minha cabeça, né? Sim. Os guris do São Francisco, Banda Champion. Pô, isso, vamos fazer a referência então aos que participaram lá, Danúbio Azul, Flávio Dalcin. Sim, eu conheci essa gurizada da época, não conhecia eles no São Francisco, conheci com outros cantores, que hoje tem a dupla, o Paulinho e Fábio no Bailão. Paulinho e Fábio do Bailão. Eram os dois cantores do São Francisco, mas hoje conheci quem é o pessoal do São Francisco. Luciano, hoje fazendo frente lá, um rapaz jovem, cheio de saúde, vontade. Conheci ele, um cara de presença, canta bem também. Gente fina, guri de futuro, bom de coração, bom de talento. Tudo gente que eu quero. Desejo pra ele tudo de bom, Luciano. Traz que tem história. As meninas, rapaz, as meninas que agora a gente vai estar lançando. Cantaram com vocês, inclusive, a música que tinha sido gravada pelo Cleiton e Michela e Grazielli, né? 1000 quilômetros. Essa música que eu lancei foi em 2005, 2006, né? Não, 90? Não, 95, 96. 96, Marcelo. 96, eu tô... Passou na tua mão, com certeza. Era um sucesso na Rádio Alegria. É verdade. E naquele tempo as meninas também vinham pra ir fazer show, 95 né? Foi Beijo com Cerveja, por aí, ou... 2005 daí, né? Isso, exatamente. Ó, eu tô invertendo as datas. Por isso que é bom ter tu aqui pra gente fazer a ordem cronológica certa. O 1000 quilômetros, ela é tão linda a música, que na época ficou tão bonito, mas o JM ainda não era... O JM não era a banda que é hoje, não tava acontecendo. Sim. Então eu acho que foi uma música que foi o pecado foi que o JM ainda não era uma banda tão conhecida pro tamanho que era a música. A música é linda demais, cara. A música 1000 quilômetros ficou linda demais na época, imagina, tu sabe, tava lá lançando ela. Só que o JM tava acontecendo ainda. Sim. Né? Se ela fosse gravada 2, 3 anos depois, nossa senhora. E foi o que a gente fez agora, a gente trouxe ela, né? E na época foi realmente a Michelle. E agora foi as meninas. Aí foi eu e as meninas, a Tássia do Nabisson e a Luana do Cosmo Express. Cantam muito, cara. Nossa, meninas também, jovens, bonitas, um talento enorme aí, cara. Então tem muita gente boa, cara. O nosso mercado hoje é legal, Marcelo, que juntou muita gente que já aconteceu, que tem uma experiência, Cleito, Flávio Dalcin, Pino, e uma galera jovem, cara, que tá vindo. E aí juntou as duas coisas agora. O nosso mercado bailão é bom que ele juntou as duas coisas. Ele tá fazendo algo que já aconteceu na música sertaneja, né? E uma coisa que tu tá fazendo no JM, assim, ó, porque tu falou o Flávio Dalcin Banda Ouro, que era a Terceira Dimensão. Isso. Antes, a gente pega essas pessoas que têm essa tradição. O que eles fizeram para se manter? Os atuais, que tu pega também essa referência, os atuais têm 50 ela vai pedrada de sucesso, de estrada, né? O Pino é fenomenal. Senhora. Paulinho Dil, cara, que viveu uma situação assim bem difícil, momentos difíceis, mas com o apoio do pessoal e agora, que alegria de ver o Paulinho de volta nos palcos aí. A semana recentemente troquei uns áudios com ele, porque, né, ele ficou bem, eu não quis... Já avisa ele que ele tem que vir aqui. Aí, é a ordem. No Paulinho nós mandemos. Aqui, ó, Jaguares, se eu não vir aí... Cara, gente boa demais, ser humano. E a semana até a gente trocou uns áudios, eu não tinha falado com ele depois do acidente dele. E eu falei pra ele, pô, cara, eu tô emocionado aqui de te ouvir pela primeira vez, né? Que a gente tava trocando, ele tava tocando lá pra cima e tal. E eu mandei uns áudios pra ele, me respondeu. Cara, coisa boa te ouvir, rapaz. Falei pra ele, né? Jaguar, como sempre, aí. Vai, vem jogar uma bola comigo aqui, não sei o quê. Tá, eles querem que eu vou jogar bola com eles lá também. Então aquela ideia que o JM tem um baita time, eu falei pra ele, cara, aquilo já passou. Sim. O JM não tem mais esse time, não te preocupa não. Leva o Leno e o Zeno. Ele quer que eu leve o JM lá em Tucunduva pra ele surrar a gente no jogo aí. Não vou levar não, rapaz, não vou não. Sim. Não vou te dar esse gosto. Gente boa demais, tem que vir aí. Então essa é que eu falei, né, Marcelo, juntou assim, ó, a experiência com a juventude que tá vindo agora e isso fortaleceu demais o nosso mercado aqui no Sul.
sabe? Então, pra mim, essa turma toda aqui é muita referência pra mim. Todos eles, todos que eu citei aqui, cara, são pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu aprendo com eles todos os dias, né? Fico ali ligado no que eles estão fazendo e opa, isso aqui eu vou fazer também. E os que tu não falou também, o nome aqui, Não, que tem daqui a muita pouco gente. passou, cara, porque tem muita Tem gente. muita gente boa, Tu vai cara. ficar responsável de fazer o contato com eles pra eles virem aqui contar suas histórias também. Pô, rapaz, isso aqui pra mim eu faço com o maior prazer, cara. Vai ser um Tu privilégio. vai ser meu representante do canal aqui, fechou, já fechou, cara. com essa galera aí toda aí. Não, tem que vir, cara. Vai ser loucura. Perfeito. Isso aqui vai ser um sucesso total. Perfeito. Já é, com a tua presença aqui, rapaz. com a presença de todos que vão vir por aqui, com a tua presença aqui também, curtindo, comentando, compartilhando, falando um pouco da tua história aí também nos comentários. Agora vamos o seguinte, vamos virar o lado B logo aí, porque a gente tem um tempo Vamos e lá. o nosso tempo já tá meio que indo embora, né? Mas por isso que eu digo, Prosa boa, né? outros capítulos dessa história a gente vai trazer. Quem é o Charles fora dos palcos? Rapaz, essas perguntas aí mexem o coração do cara. Marcelão sabia, Essa é a ideia. Né? Marcelão sabia, Foi por isso que tu me convidou pra ir lá no exatamente. DVD dos 35 anos, cara. Ainda eu conhecendo o cara, ainda, né? Cara, o Charles fora dos palcos, assim, não é que eu sou, mas eu tento ser, cara, um bom marido, tento ser um bom pai, um bom filho. Já ganhou carteirinha de bom marido? Não, vou trazer a Tati aqui. Na próxima vez que tu vier, vem com a Tati. Ela que vai ter que responder isso aí. Fica a pergunta pra ela, então. Sim. Tento ser um bom filho, tento ser um bom neto, tento ser um bom amigo, um bom parente. Tento ser, cara. Não sei se eu sou, sabe, Marcelo, mas eu tento ser o possível, cara. Compreensível. Tu dá o teu melhor com esse objetivo, com essa intenção. Quero ser, cara. Quero ser, assim, amigo de todo mundo. Gosto demais, cara. Gosto de poder estar ali pra ajudar. Muita gente me ajuda também. Eu sei disso. E até aproveitando essa questão aí, cara, eu quero contar um pedaço de como uma das partes mais marcantes de como eu conheci o Charles e o pai dele, o Renato, na época do Musical RC. Eu trabalhava em uma emissora de rádio, tu te lembra? E a gente estava no Natal, na época estava em dificuldades, a gente não vinha atrasando salário e essas questões assim, isso marca muito, né? E eu consegui, faltando uma semana para o Natal, no sábado, na sexta para o sábado anterior, eu consegui com a direção que liberasse para que a gente pudesse fazer um evento para fazer uma grana, e não só para mim. Não era tipo assim, esse dinheiro tá para trás aí. Não era essa a intenção. A intenção era colaborar e criar um final de ano melhor para a galera toda ali que contribuía para fazer com que a coisa fluísse. E, cara, eles concordaram, achei muito legal. E aí eu disse, faltando uma semana, fazer um baile de Natal. Divulgar baile, tu sabe como é que é? Montar a agenda, conseguir o local. Não, mas naquele tempo não é que nem hoje, né, Marcelo? Sim. Hoje tem as redes sociais. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada? Não tinha, não. Nem Orkut, eu acho que tinha, ou talvez tivesse Orkut. Eu não tinha. Não lembro. Eu lembro, mas Tu tinha 15 para 16, tinha que ter autorização do pai, né, do Renato, né? Não tinha. Mas assim, ó, e aí a gente entrou em contato com vocês. Eu lembro. E vocês estavam de férias. Estavam de férias, Estavam de tu férias. lembra disso? Estavam de férias. Mas tinha dispensado Eu lembro, eu sou agradecido assim, ó, cara, pra vida toda. Que isso. Por isso, porque assim, ó, significava muito pra mim conseguir fazer aquilo funcionar. Pelas pessoas que estavam envolvidas, porque eu sabia do comprometimento que elas tinham, porque eu queria colaborar, como tu também busca colaborar. E aí a gente falou com vocês disseram, não, cara, nós estamos de férias aqui, ó, mas a gente monta. A gente reúne, vocês já chamaram um, já chamaram um outro, já organizaram tudo para montar o equipamento. A gente fez a festa no Star Club. A gente conseguiu também, tocamos junto com o Tia Garotos. Foi o Tia Garotos, né? Foi vocês, o Tia Garotos. Eu não me recordo quem mais, mas eu acredito que tinha mais uma outra banda que eu não estou me recordando agora. Mas eu me lembro bem do Tia Garotos, porque o Tia Garotos tinha estourado, assim, eu estava estouradaço na época. E eles também... fizeram isso pra gente, assim, sabe? Para contribuir com esse evento. E a gente organizou, divulgamos o evento. Então eu quero aqui te agradecer mais uma vez. Que isso, rapaz? Leva pro Renato, ó, muito obrigado. Em nome de toda a turma lá, cara, porque a gente fez um evento, foi um sucesso. Foi, né? E, cara, assim, ó, incrível. Na noite do evento, um pau d'água. Chovia que Deus mandava.
na beira da RS 239, no Superstar Clube, em Sapiranga, na época da direção do nosso querido Luiz Balardim. Era o Luiz ainda, né? Cara, e a gente, 8 horas, montando, preparando os negócios e a chuva. Aquela preocupação. 10 horas, a chuva, mais forte ainda. Eu disse, gente, vai dar certo, calma que vai dar certo. Cara, parou a chuva. 11 horas, 11h30, chegando gente. Meia-noite, meia-noite e 30, já não cabia mais quase ninguém. Uma hora assim, ó, cara, tivemos que fechar as portas lá e lotou. Foi um evento grande. Lotou de gente, assim, cara. Então foi um momento assim que eu nunca esqueci e que eu te agradeço de coração, não, cara, que tu faz parte, assim, ó. E tu contribuiu, cara, para transformar o fim de ano, não só o Natal, mas o fim de ano de várias... Porque a gente, assim, a gente pagou as despesas, né? E dividiu em partes iguais. Não importava se o cara era da portaria, se o cara estava na segurança, se o cara estava vendendo bilhete, ou se era o Marcelão, ou o Jaimão e tal, o cara que estava no palco. Que legal, cara. Disso eu não sabia. Eu sabia que vocês tinham criado o evento de 1 hora e tal. Isso eu sabia, mas não sabia dessa parte de vocês aí, cara. Que legal. Tu lembra que, eu não sei se foi nesse evento, mas tu me entrevistou na rua, cara. Será que foi nesse dia? Lá no Star Club, cara. Sim, provavelmente. Tu me entrevistou na rua. Uma das vezes, é. Sim, mas é. Mas acredito que sim, cara, até porque lá, daí a gente estava em função do movimento do evento. E ao vivo, na Rádio Alegria ali, eu cheguei lá, o Marcelo no microfone. Dessa vez tu não escapou de mim. A primeira vez que tu foi ser entrevistado, tu escapou, mas dessa vez não. Pensei, putz, cara, mas vamos lá, vamos dar entrevista pro cara. Mas tremendo, cara. Eu não sei, eu lembro. E tu não esperava, se eu tivesse te avisado, tu tinha tremido a tarde toda daí. Eu tinha corrido. Se tu me avisa, eu não tinha ido. Capaz, tenho certeza. Foi muito legal. Isso tem tempo, né? Assim. Tu lembra o ano, Marcelo? Não, o ano até agora, assim, se eu falar, eu vou falar pra dizer uma data, vou dizer, assim, uma cara, referência, mas 2006, acho até que 2005, 2007 no máximo. Não, né? 2006 no máximo, eu acredito. Porque foi num período... 2006, 2007. Era um final de ano desse período aí. Pô, tem tempo já, né? Se alguém lembrar, pode colocar nos comentários pra gente lá Comente também, aí, né? Cara, porque tem muita gente que lembra de coisas, que compartilha, que às vezes manda foto da época que tirava foto com máquina fotográfica nos eventos. Pessoal lá, a foto que eu tirei contigo e tal. Já pode fazer isso também, pode continuar encaminhando esses momentos. Não, eu lembro muito, cara. Lembro que, cara, imagina, tava no meio de vocês lá, pra nós era um privilégio, cara. Aí quando falou, tinha garotos, como a gente citou antes ali, o Sandrinho, eu me lembro, vou dizer pra ti, ó, fácil de lembrar, porque eles estavam lançando a música Menininha. Sim. Naquele dia lá, a música Menininha e tal, e eu, nossa, aquilo tava virando um sucesso absurdo, foi cara. Um sucesso nacional, né? Foi nacional aquilo, cara, e tava nascendo ali, eu me lembro que era muito recente. Sim. E eu me lembro deles comentando com vocês, ó, essa música aqui lá em São Paulo, nossa, tá virando demais, me lembro do Sandrinho ali. Imagina o garoto no meio de vocês lá, então disso eu lembro muito, então não é fácil da gente... Não é difícil a gente ver o ano. Que bom que foi um momento especial para foi, cara. Não, foi para todos nós. Porque sim, final do ano, né, Marcelão? Certeza. Final do ano, aquela coisa já mexe com a gente. Foi muito legal. Mas que bom saber, cara. Que bom, fico feliz também. E agora, assim, outra coisa que eu quero ver contigo, assim, é como ser o cantor com o reconhecimento que tu tens interfere na tua vida fora dos palcos. Não sei se interfere, cara. Graças a Deus. Tomo o meu tempo, né? Tomo o tempo, assim... às vezes um tempo que eu poderia ficar ali com as minhas meninas, com as Marias, com a minha mulher, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Porque eu tô entregando... Como impacto, então, acho que seria o mais adequado, né? Assim, qual é o impacto que isso tem na tua vida, assim, ou como chega no teu dia a dia, assim? Cara, impacta, assim, muito, mas eu acho que pro lado bom, sabe, Marcelo? Lado bom, cara, eu não... Sim, as Marias gostam desse reconhecimento também, o pessoal, porque cara. Eu vi, elas foram no evento também que a gente teve, né, junto lá. Sim, elas adoram, cara. Além do DVD também, tudo. Elas adoram. Ali, o lance bem família, tanto vocês quanto... Agora, elas adoram sempre, que daí, isso é muito legal, eu fico feliz com isso, não é uma coisa de orgulho, mas eu fico feliz porque as pessoas falam na escola, a gente fala pra elas, né, final de semana a gente assistiu teu pai lá em casa, os coleguinhas falam, pô Maria, aquele é teu pai, nossa, final de semana a mãe e o pai passaram o final de semana inteiro assistindo teu pai. Agora recentemente o meu pai, o Renato, falou pra mim, pô, antes o pessoal me via e falava assim, ó, o Renato, cantor da RC, agora já mudou, agora... Antes tu era o filho do Renato, agora tu é o pai do Charles. Isso, ele falou isso pra mim, ele, pô, agora eu chego nos lugares, o pessoal fala, esse aqui é o pai do Charles. Então, assim, impacta, mas lado bom.
Lado Certo. bom, né? Não vejo nada de mal, nada de ruim, adoro demais. Pessoas me conhecem na rua, assim, quando me conhecem, fico feliz, paro pra conversar, já conto um caos ali, se eu tiver um tempo, já conto um caos, já conto umas mentiras ali. Certo. É bom demais. Bom, e como eu te falei, eu te acompanho nas tuas redes sociais, assim, né? Além da música, o que mais te interessa, assim? O que mais atrai o Charles? O que mais desperta o teu interesse? O que mais tu gosta de fazer? Rapaz, eu gosto muito de ler, gosto de ler. Acho que a leitura me atrai muito, conhecer um pouco da vida, do mundo, sabe, Marcelão? Porque o mundo tá aí há quanto tempo já, né? As culturas, as religiões, isso eu gosto muito, cara, sou bem curioso. Agora tá lendo, adoro ler literatura, assim, para entender certas épocas das pessoas, né? Então vou lá, leio livros de 2 séculos atrás, vou um pouco, às vezes sou mais ousado, tento lá ler o tempo da Grécia, essas coisas assim. Adoro ler, cara, gosto de ler mesmo. Gosto de aprender com os outros, assim. Eu gosto de conversar com quem tem, com pessoas que têm o que ensinar pra gente. Sempre gostei, cara, isso aí de conversar com os mais velhos, né? Ver a minha referência do vô e da minha avó. Nossa, eu desde criança eu me lembro que adorava ver o vô e a avó conversar, Qual assim. é alguma leitura que tu tenha feito com o teu vô, assim, alguma coisa assim, tem alguma lembrança nesse sentido? Não, com o vô não lia. O vô aprendia com a vida, assim. Eu me lembro dele contando, né? A Mas avó. contação de histórias até. Nossa, demais, cara. Eu adoro lá na minha avó hoje, porque a minha avó viu o vô no meu vô. E eu chego lá, e quando fica só eu e a avó assim, eu já quero que ela conte como é que foi a história dela com o meu vô. Faça ela repetir. Ah, como é que foi, vó, quando tu conheceu o vô? E ela adora contar, né? Eu acho que pra ela é bom também. E eu adoro ouvir, rapaz. Como é que foi a primeira casa, o primeiro negócio, o primeiro filho que eles tiveram, onde se conheceram, né? Já tô quase tudo decorado, já de tantas vezes que eu fiz ela contar. Como teu pai chegou, vem sabendo das Como tuas meu pai origens. chegou, como é que foi. É uma escola, rapaz. Eu acho que a vida dos mais velhos, assim, é sempre uma escola pra gente. Fica aí até uma dica pros jovens aí, ó. Procura aprender com os mais velhos, cara. Eles têm muita coisa pra ensinar. E às vezes não é ensinar o que eles acham, é ensinar com a vida deles mesmo. Né? Observando, Vai não é? interrogando eles. Cara, me conta como é que foi o teu primeiro negócio, o casamento e tal. Tu aprende, é uma escola de graça. Isso aí que tu falou me chamou bastante atenção, assim, com relação ao seguinte ponto, que tu aprende com eles perguntando, né? Perguntando, deixando falar. E quando tu pergunta, tu acaba te colocando no lugar de realmente quem busca ampliar esse conhecimento, aquilo que tu não sabe ainda, ou tem um outro ponto de vista, que é o ouvir. Né? Porque na Exatamente. conversa, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é a gente exercitar a arte da escuta. Com fundamental. atenção, ouvir com o coração. E vocês manjam disso. Eu sempre ouvi falar com o Marcelão, assim, as pessoas dizem, o Marcelão é um baita entrevistador, porque ele pergunta aquilo que a gente quer saber. As pessoas sempre falaram isso. Não, é bom de dar entrevista pro Marcelo, porque ele pergunta aquilo que a gente quer saber. Isso é fundamental, cara, sabe? Tu perguntar com intenção de saber mesmo, sabe, Marcelão? Sim. E como tu veio do rádio, a experiência que vocês têm, né? Eu tô chovendo molhado, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, é diferente quando o entrevistador ali tá perguntando de coração, ele tá deixando o coração na entrevista e tá pensando assim, o que as pessoas querem saber desse cara aí? Nossa, a entrevista é outra, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tu ouvir de coração os mais velhos, ou qualquer pessoa, e deixar ela falar interessado no que ela tem para falar, né? Não bancando banca ali, bancando bonzão. Não, é sentar com a pessoa mesmo, né? E dizer, cara, conta aí como é que foi a tua vida, né? Como é que tu chegou aqui? Onde é que tu nasceu? E, cara, eu acho que isso é bom para quem tá ouvindo, é fundamental, tu aprende, e pra pessoa também que tá contando, né, Marcelo? Tu Sim. tem um ouvinte ali que tá afim de ouvir o que tu tem para falar. Porque né? tudo que a gente mais quer é atenção. Por exemplo, a gente está aqui agora num processo que a gente está querendo a atenção das pessoas. Fundamental, né? Fundamental. E está oferecendo, está compartilhando essa oportunidade com elas, porque a gente também está aqui dando a nossa atenção para elas. E tudo que a gente busca é ter atenção. A gente quer que alguém se interesse pela gente mesmo. Nossa, sem dúvida. Então, que livro marcou a tua vida, já que tu gosta de ler assim? Um livro que tu realmente diz, esse livro fez a diferença na minha carreira. Na minha jornada, Até na agora, minha história. eu não sou um perito em leitura, não sou um iniciante, mas eu gosto muito de ler o livro do C.S. Lewis, cara. Cristianismo Puro e Simples. Quem puder ler, lê.
É um livro cristão e tal, mas tem muita coisa interessante ali. Eu vi que tu tem isso também, até no teu perfil, tu tem uma passagem de João, quem quiser já pode ir lá conferir no perfil dele lá na bio do Instagram, né? A passagem eu gosto muito do João, que ele fala que agora chegou até pra faltar, me emocionei aqui, mas que Deus deu o Filho, né? Filho nojento para que a gente pudesse se arrepender e ser salvo ali. Então eu botei aquela passagem na Bíblia lá no meu Instagram. Mas eu indico esse livro aí, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Leia lá porque vai ser bom. Não é só questão de religião não cristã, mas o C.S. Lewis foi um bom escritor, um baita escritor, um dos maiores do século XX. Inclusive, quem quiser, procure ele aí. Tem muita coisa boa para ensinar. A vida dele foi muito interessante, ele era um cara ateu, mas um cara muito inteligente, depois se converte ao cristianismo e tal. Ele palestrava num tempo muito difícil que o mundo passou, tempo de guerra, e ele ia pra rádio fazer locução. História muito legal, C.S. Lewis. E naquele momento, tu lembra mais ou menos o período desse ano? Parece que esse livro que eu tô citando é do período de 41 a 45, os anos. O mundo tava em guerra. Sim. E eles levavam, na Inglaterra, eles levavam ele pra rádio para ele confortar as pessoas. Ele levava uma palavra de conforto, as pessoas com medo, aquela coisa toda. E o C.S. Lewis ia pra rádio, né, levar uma palavra, e ele estava convertido cristão. E aí surgiu o tal do livro Cristianismo Puro e Simples. Muito legal. Eu ia te perguntar alguma história marcante, mas isso tu já contou alguma história, né? A gente vai ter tempo, vai ter outros encontros para a gente contar outras histórias. Mas aí eu aproveitei para inverter já um pouco aqui. Então, já que a gente está finalizando aqui agora já esse nosso encontro, esse nosso primeiro bate-papo. Cara, né? Primeiro vai de ficar muitos, na história, eu tenho certeza. Agora eu vou para as músicas, porque por te acompanhar nas redes sociais, eu já sabia que tu tinha leitura, fica boa essa dica de livro. Agora, um pedacinho de cada música que tu compartilha nas redes sociais, porque eu vejo que tu compartilha muito e eu sei que tu vai nos modão, né? Vou, rapaz. Pô, a minha essência, escola ali, né? Trio Parada Dura, Zezé... Escolhe algumas aí, mas... Hoje, cara, eu cheguei de viagem, então a voz tá... O Marcelo não sabe. Vamos tranquilo. O cara trabalha com a voz. É um ambiente, assim, ó, de prosa e aquela roda de música. Roda de música. Então, os meus tons estão bem baixos hoje. Eu ia dizer que eu te ajudo, mas não é o caso, né, cara? Se eu cantar, eu te atrapalho. Mas eu posso tentar, vamos lá. Vamos lá. Cara, Zezé, Leandro e Leonardo, Amado Batista, isso aí eu gosto demais, O que o pessoal mais te pede que não é do JM, então? Vamos pegar duas que o pessoal mais te pede nos bailes, assim, que não é do JM. Mesmo que você não chegue a tocar nos bailes, mas que tu possa fazer nas tuas redes sociais e agora já faz aqui. Não, Zezé, cara, o pessoal pede muito, sim. Que eu cante Zezé de Camargo e Luciano, né? Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Porque saiu assim da minha vida. Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Marcelão! Opa! Que você não quer saber do meu amor? Por quê? É nessa hora aí que eu dou a ré na música daí. Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Sucesso é 92. Poxa vida. Que tudo não passou de um sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Amado também, cara. Eu tive um amor. É clássico, né? Amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só.
Vocês descobriram agora ao vivo por que eu não canto e por que eu falo, né? Ah, rapaz, tudo isso aqui passou nas mãos de vocês, né, cara? Sucesso. Sim, sim. Que E maravilha. agora 2 do JM, então, pra gente encerrar, depois quero que tu deixe uma mensagem para quem tá nos acompanhando. Quero já aproveitar e agradecer aí ao pessoal da Lixa Sinos, né, nossos parceiros, vocês estão vendo aí, acompanhando também as imagens dele, façam contato, quem precisa de um trabalho em madeira, pisos, essas coisas todas assim, realmente, visita o site deles que vocês vão saber tudo que eles fazem, que eu não falei nem a metade, nem um pedaço do que eles são capazes de fazer. O trabalho que o Leomar e o time deles fazem aí realmente é incrível. Agora, eu quero que tu cante, então, 2 do JM pra gente finalizar e que tu deixe também uma mensagem, que tu abra o teu coração. Mas aí, assim, eu quero que tu cante como o Charles do musical JM e que tu deixe a mensagem como o Charles, o ser humano que eu conheço e que eu quis trazer um pouquinho aqui. Que outro dia a gente combina de outra forma até pra trazer mais lado B do Charles aí. Que resposta. Vamos lá mais fácil, então. Esse aqui é mais fácil. Vamos fazer as do DVD, né? Marcelão participou lá, foi muito legal. Que é o grande sucesso. Estou quase morrendo de saudade da minha namorada que sumiu. É verdade que depois do baile ela foi embora. Você correu lá fora, ela fugiu. Seus olhos são azuis, seu corpo é lindo. É minha namorada e me enlouquece. Nós somos teus amigos, vamos te ajudar. Quem sabe assim logo ela aparece. E a outra que tá pintando aí, ó. Marcelão que lançou essa aqui, rapaz. Olha aí que honra, hein? Alô, meu amor, estou te ligando, louco de saudade de você. O encontro que marcamos, não irei, deu tudo errado. Não tenho culpa, tenta me entender. Estamos tão longe, só o telefone me mata essa vontade de te... Na época era só o telefone, né? Estou apavorado, quero você do meu lado. Te amo e não consigo te esquecer. A Michelle Graziella, né? Cê diz que me ama, quer ficar comigo. É pra... Agora é a Tássia e a Luana, né? Sim, incrível, incrível. É sempre assim. Ah, muito alto agora, mulher. Diz que não quer, agora eu tô. Vamos no meu tom. Nunca tem tempo, eu não aguento, você me faz sofrer. Aí fica na nossa, né? Estou confuso, sim, essa distância é um tormento. Meu coração aqui e o céu aí são 1000 quilômetros. Grande, Charles, muito obrigado. Né, puxa vida, que incrível, assim. Ô, rapaz, tá louco. Mas não agradece. Me bota cantando, senão eu só te atrapalho, cara. Assim, a única música que eu podia cantar, que o pessoal dizia que eu podia cantar, era do Mamonas, o ser corno ou não ser. Eis a minha indagação. Mas isso fica para um outro episódio também. Fica pro próximo podcast. Charles, à vontade aí. Ô, rapaz, à vontade. O que eu vou falar, cara? Agradecer demais, cara. Ó, me sinto privilegiado, honrado de estar aqui no teu primeiro trabalho aí, contador de histórias. Eu tenho certeza, cara. Assina embaixo que vai ser um grande sucesso aí. Eu acho que a gente estava precisando, te falei isso aqui nos bastidores, a gente estava precisando que o Marcelão voltasse para ativo assim, com essa tua identidade, a tua cara, a tua energia, a maneira de entrevistar, de contar a história, né? A gente viveu muito isso nos anos 90 e 2000, através do rádio contigo. E agora vamos usar, cara, vamos usar aí as redes sociais, o YouTube. Eu acho que vai ser maneiro, vai ser um sucesso. E que privilégio, cara, porque assim, ó, tá na história. Eu fui o primeiro a estar aqui. Então tá na história. Daqui 10 anos, 20 anos, quando isso aqui estiver bombando, assim, vai estar uma loucura. Vai estar aí entre os canais mais acessados do Brasil. Nos 90 anos do JM, eles vão te ver com essa carinha. Daí dizer, aqui, quando reassistir. Eu fui o primeiro a ir lá bater um papo com o cara, convite do Marcelão. Então, cara, não tem palavras, cara. Eu acho que a nossa amizade fala por si só. Uma amizade de longo tempo, né? Eu tive o privilégio, a honra de conhecer o Marcelão muito já no início da minha carreira na música. Já fui na Rádio Alegria, já ficamos amigos de verdade, né? Sim. Tivemos aquela história que tu contou ali do Natal. Depois no 88 também. Depois na Rádio 88 e... Enfim, desde quando a gente se conheceu, de lá pra cá foi uma amizade. Às vezes a gente até passou um período sem se falar, sem se ver, mas a amizade em pé, cada vez mais forte, né? Então, além da amizade,
um cara que eu admiro, sou fã. Assim, falar que eu cresci ouvindo, parece que eu coloco o Marcelão. Então, eu comecei cedo, fica tranquilo. Que tu era jovem. Eu comecei de também. fralda. O Marcelão era jovem, eu ali, adolescente, criança, cresci ouvindo o cara e hoje está aqui contigo, cara. É uma alegria. É uma alegria, uma responsa. Eu adoro esse tipo de responsabilidade, adoro mesmo, né? Eu abraço a causa, mas é uma alegria, rapaz. É um prazer, cara, estar aqui batendo papo contigo, cara. Aos 16 anos, 15 para 16 anos, assumindo numa banda, com a parceria que tinha com o Cleiton junto, te relacionar e com o suporte do teu pai lá para desenvolver. E tudo eu vejo gira em torno de relacionamento. E quanto mais sincero for, mais forte ele fica, mais ele nos fortalece, mais ele nos engrandece também, né, Charles? É isso aí, cara. Aprendi muito com vocês, cara, de verdade, com vocês, ouvindo vocês, acompanhando o trabalho de vocês, aprendi, como eu falei lá no início, graças a Deus eu convivi com pessoas boas, e você faz parte disso, pessoas que me ensinaram como a vida é de verdade, né? Não deixar as coisas subir para a cabeça, não se balançar, porque tudo na vida é muito momentâneo, né? É muito momentâneo. E a vida é um jogo, tu tá sempre jogando, correndo atrás, né? E o nosso tempo é sempre agora, né? E uma coisa que eu sempre falava, dizia, que tempo bom aquele, né? Cara, aquele tempo foi bom, que o nosso tempo era... E uma coisa que eu tô ressignificando, meu tempo é agora. E tá sendo ótimo. E eu tô aqui para fazer cada vez melhor o que eu tô fazendo. E vai fazer, cara. E eu tô aqui para entregar o melhor para vocês também, que fazem parte dessa história, dessa etapa, desse novo momento, desse novo Marcelão. Pô, cara, que alegria. De coração, tô falando isso aqui de coração. O pessoal que tá assistindo a gente, que alegria ter o Marcelão de volta aí, batendo papo com a gente, cara. Isso aí vai ser sucesso, pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigado de coração, meu irmão, por ter trazido a gente aqui. O que tu diz para quem tá começando na música agora, para quem tá, pra gente encerrar aqui agora nesse processo, assim, abre o teu coração para essas pessoas. Faz aquilo que tu acredita, cara, sabe? Acho que é o principal. Porque por mais que tu esteja errando, tu te conserta. Agora, quando tu começa já uma vida de mentira, eu acho que em tudo, na verdade, né? Mas principalmente profissionalmente. Se tu começar já querendo mentir, vender uma coisa que tu não corre o risco de dar errado. Então vende uma verdade ali, né? E melhora. Exatamente, vai te aperfeiçoando. As pessoas não estão comprando, vai te aperfeiçoando. Mas sempre a tua verdade. Tenta vender aquilo que tu é, aquilo que tu faz. Eu não sei se eu li isso aqui em algum livro, ou se veio na minha cabeça, que eu falei assim, ó. A gente tem que ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente faz melhor, não se vendendo, sabe? Então eu acho que isso é fundamental. Jamais se vende, cara. Vende aquilo que tu sabe fazer de melhor. Mas não deixa as pessoas te comprar, né? O mercado às vezes ele é injusto, vão querer te comprar, te manipular. Não deixa, cara. Seja verdadeiro que, carreira sucesso, pode ter certeza. É por isso que eu digo que o Charles, ele não tem preço, ele tem valor. Que é isso, cara. Obrigado. O Remi, rapaz, tá louco, o que é isso? Tô aqui com a gente. Eu quero te agradecer e dizer para você que o Contador de Histórias, ele é isso, ele é um encontro com amigos, como o Charles está aqui hoje, como muitos outros virão aqui ainda e a gente vai compartilhar com você. A gente vai contar histórias, cada episódio traz uma conversa descontraída, uma coisa à vontade que a gente quer trazer, traz alegria, traz a emoção, a gente tem isso no nosso DNA, né, de contar as histórias que nos conectam, que emocionam e que fazem parte da minha, da tua e da sua vida.